Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. E hoje vamos falar sobre o conto A Mulher de Preto, do Machado de Assis, que está neste livro Contos Fluminenses. Eu estou fazendo um projeto de leitura, lendo Machado de Assis em ordem cronológica. Tem uma playlist aqui com os outros contos deste livro. Este é o primeiro livro que o Machado publicou, então eu comecei com ele. A cada conto que eu leio, eu trago uma resenha aqui para vocês. Eu já gostava dos contos do Machado de Assis e confesso que a cada conto ele me surpreende mais. Os contos dele não são simples de decifrar o final, todos estão me surpreendendo. A Mulher de Preto ele é um conto relativamente longo. Este conto foi publicado originalmente no Jornal das Famílias, que era um periódico feminino, em 1868, e o Machado ele assinava seus contos sob o pseudônimo JJ, ele não assinava como Machado de Assis. Aqui temos o Machado em formação. Esses contos fazem parte da fase do romantismo dele. Ele se consagrou mesmo na fase do realismo. Mas eu particularmente gosto mais desta fase do romantismo dele. A Mulher de Preto, ela é a história do Dr. Estevão Soares, que é um médico de 24 anos, que conhece um deputado que é o Menezes. E os dois criam uma amizade que até surpreende o Estevão, porque o Menezes ele tem mais de 40 anos, então os dois têm uma diferença de idade ali. Embora isso não seja um problema para o Estevão, mas o Menezes ele até fala que se surpreendeu por os dois terem se dado tão bem, afinal tem esses 20 anos de distância entre os dois. O Menezes em 1868 já era considerado um senhor, né? E não um homem de 44 anos que ele tem. Lá já era como se ele tivesse 70 hoje em dia, então tem essa distância. E o Menezes também ele tem uma fama de não ter muitos amigos, de ser uma pessoa que as pessoas não conseguem se aproximar, mas ele e Estevão meio que tem um match, os dois acabam ficando muito amigos, um visitando a casa do outro, e essa amizade se prolonga aí por muito tempo, e eles praticamente se tornaram melhores amigos rapidamente. O Estevão, ele é um homem que não acredita muito no amor, né? O Menezes até brinca falando que a esposa dele é a medicina, já que Estevão, ele não namora, ele não pensa em se casar, porque ele teve uma relação com os seus pais e ele viu no casamento dos seus pais o verdadeiro amor. Os dois se amaram muito, eles já são falecidos nessa época do conto, com Menezes com 24 anos, e ele acha impossível encontrar um amor como aquele, então o seu padrão de amor é muito elevado. Então ele prefere focar nos estudos, nos seus pacientes, em vez de pensar aí em se casar. Lembrando que naquela época, um rapaz de 24 anos já era para estar já prestes a se casar. Tem uma parte aqui até bonita que o Machado diz o seguinte: no ânimo de Estevão, o amor que funda a família devia ser aquilo ou não seria nada, no caso, o relacionamento dos pais dele. Era justiça, mas a intolerância de Estevão começa na convicção que ele tinha de que com a dele morrera a última família, e fora com ela a derradeira tradição do amor. Que era preciso para derrubar todo este sistema, ainda que momentâneo, uma coisa pequeníssima, um sorriso e 2 olhos. É como se Estevão esperasse ter o amor à primeira vista, olhar para a mulher e se apaixonar profundamente e ela atender às suas exigências e padrões que ele espera. Porque é dito que ele não quer uma mulher cheia de futilidades. Ele quer uma mulher inteligente, uma mulher com opinião, uma mulher que gosta de ler, de estudar. Algo que era um pouco raro na época, afinal as mulheres não eram incentivadas a isso, né? Ele exigia uma perfeição intelectual. E tem um certo dia, Estevão e Menezes, eles vão ao teatro
E nesse teatro, Estevão percebe que tem uma mulher num camarote próximo ao deles que fica olhando para eles. Ele até questiona o Menezes: nossa, você conhece aquela mulher? Menezes olha, desconversa, fala que nunca viu, mas Estevão percebe que os dois haviam trocado olhares. Mas fica por isso mesmo, e um dia Estevão é convidado por um amigo da família dele para um jantar, uma festa na casa deles, e lá ele conhece uma mulher, Madalena, que é uma viúva, por quem ele se apaixona à primeira vista. Madalena tem 34 anos, então ela é 10 anos mais velha que ele. É uma mulher inteligente, uma mulher que se comunica bem e ele se encanta por ela. A partir daí, Estevão não consegue viver. E Estevão começa a criar castelos, ele começa a fantasiar uma vida com Madalena. Então ele passa a visitar a casa dela, os dois se tornam amigos. Ela tem um filho pequeno, porque ele imagina que ele vai ser um bom pai, ele quer criar essa criança. E ele começa a ter certeza de que ela também está apaixonada por ele. Ele pensa em escrever cartas para ela, porque ele não tem coragem de confessar esse amor. E assim, são páginas e mais páginas com esse Menezes apaixonado e sonhando com Madalena. Ele não consegue fazer mais nada, não pensa em outra coisa. É Madalena aqui, Madalena ali. Até que chegou uma parte que eu tinha certeza que ia vir um banho de água fria pro coitado do Estevão. Madalena o chama, ele vai visitar ela e tal, e ela resolve confessar algo para ele. Ela diz assim: olha, eu não sou viúva, na verdade eu ainda sou casada, só que eu guardo um segredo para uma amiga, e esse segredo fez o meu marido acreditar que eu o traí, mas eu não o traí. E agora essa minha amiga, ela faleceu, e antes de falecer ela me escreveu, eu tenho aqui a carta, dizendo que eu poderia enfim revelar a verdade a respeito do segredo dela, e assim eu posso confessar para o meu marido a realidade. Burra, né? Porque ela preferiu estragar o próprio casamento. Era uma foto e uma carta que parece que o marido dela encontrou, mas não era dela, era da amiga, e ela não poderia falar para ele que era da amiga porque ela prometeu para a amiga. Então ela destruiu o próprio casamento para proteger essa amiga. Mas a amiga dela, no leito de morte, né, fala para ela: agora você pode revelar a verdade, se livrar dessa carta, dessa foto. E o Estevão ficou ouvindo aquilo assim meio em choque. Até que ela diz: o meu marido é o Menezes, o melhor amigo do Estevão. E eu quero que você, né, eu vi você no teatro com o Menezes e eu vi que vocês são bons amigos. Então você pode me ajudar a dizer a verdade para o meu marido, para ele me aceitar de volta, aceitar o nosso filho de volta? Então ela era a mulher de preto no teatro e Estevão não tinha reconhecido ela quando ele a viu pela primeira vez, né, na festa, mas ele já tinha visto ela antes. E isso é um banho de água fria pro coitado do Estevão. Ele fica desolado, mas ele gosta muito do Menezes. Então ele vai até o Menezes e conta para ele, revela tudo o que aconteceu. Mas em momento algum ele confessa que ele havia se apaixonado por Madalena. Menezes desconfiava que Estevão estava apaixonado por alguém, porque antes os dois visitavam a casa um do outro direto. Mas chegou um ponto que eles se afastaram um pouco porque o Estevão estava visitando a Madalena. E Menezes desconfiava que você deve estar apaixonado por alguém, né? Por isso que você me deixou de lado. E agora ele revela a verdade para Menezes. E Menezes e Madalena têm uma conversa e os dois reatam. Tem um trecho aqui que mostra antes, né, do Estevão saber a verdade, né, que Madalena na verdade era casada ainda. Ele queria confessar para ela, né, o amor dele. Aí ele pensa com ele o seguinte: é preciso acabar com isto. Eu não posso deixar de ir àquela mulher e dizer-lhe que a amo, que a adoro, que desejo ser o seu marido. Ela amar-me-á,
se já não ama. Sim, ama-me. Ele criou tanto essa fantasia de que os dois seriam um casal que ele tinha certeza de que ela amava ele. Mas não, na verdade ela meio que estava usando ele, né? Porque ela viu que ele era amigo do Menezes, se aproximou dele, levou ele para dentro da casa dela, fez uma amizade com ela para poder, né, chegar até o marido, porque Menezes não gostava nem de ver ela. Por isso que lá no teatro, quando eles ouvem alguém se apressando, correndo assim atrás deles, Menezes viu que era ela. Então ele cata o Estevão e sai correndo. Então ele não queria nem olhar para a cara dela. Só que aí eles reatam, né? Então Menezes acredita na esposa e eles queriam celebrar essa reconciliação e convidam o Estevão para isso. Só que ele não vai. Estevão, ele está com o coração tão partido, ele está tão chateado que ele diz que vai viajar. Ele vai para Minas Gerais, passar um tempo lá. E Menezes, ele vai até a casa do Estevão porque essa viagem é muito repentina. Só que Estevão não revela nada para Menezes, né? Ou a verdade do motivo, só diz que tem que viajar mesmo e ele vai. Eu contei o conto por cima. Tem muito mais detalhes aqui. Tem outros personagens, tem um momento engraçado aqui entre Estevão e um amigo dele que virou um escritor. E é bem engraçada a cena em que ele vai publicar o seu poema, o seu drama, a sua tragédia. E é bem engraçada assim, a forma como Estevão descobre como as coisas aconteceram. Tem bem mais detalhes entre Estevão e Menezes nessa história, a amizade deles e também o envolvimento do Estevão com a Madalena. Embora eu tenha contado aqui o conto todo, vale a pena ler, dá para se divertir, você capta a ironia, o sarcasmo do Machado de Assis. Como, por exemplo, tem uma parte aqui, eu até comentei com o marido, que político é político desde o início dos tempos, né? Porque Menezes, ele era deputado. E um dia que o Estevão vai até a casa dele, era um dia que ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir para a Câmara dos Deputados. Aí é dito assim: Estevão marcara a hora da visita que impossibilitava a presença de Menezes na Câmara, mas o deputado importou-se pouco com isso, não foi à Câmara, mas teve a delicadeza de o não dizer a Estevão. Pra que ir trabalhar, né? Melhor receber um amigo aqui para tomar um chá, vou trabalhar hoje não. É a realidade, né? Machado de Assis prevendo o futuro. É um conto muito bom, eu gostei, eu me diverti, eu não conseguia parar de ler porque eu tinha certeza que o Estevão ia receber um banho de água fria, mas em momento algum eu achei que seria a Madalena, esposa do Menezes. Eu imaginei que os dois tinham algo, mas não que ela fosse esposa dele mesmo. Foi bem legal de ler, se você já leu, comenta aí. Vou deixar o link deste livro aqui no box de informações e no comentário fixado. Se você comprar qualquer livro por meio do meu link, dos links que eu deixo aqui embaixo, você me ajuda a ganhar uma pequena comissão da Amazon e você não paga nada mais por isso, tá bom? Assim você ajuda o canal a crescer. Se inscreva, curta o vídeo e comente aí se você também gosta do Machado de Assis, se você gosta de ler os contos dele, se você gosta mais dos romances dele. Comenta aí, eu amo ler os comentários de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!